Olá pessoal, mais um videozinho aí para ajudar o pessoal a compreender as questões jurídicas e que envolvem o nosso setor aeronáutico. Tenho recebido algumas perguntas, questionamentos e dúvidas sobre o conselho de administração das empresas, principalmente empresas estatais, né? Empresas públicas, né? As estatais, elas são obrigadas a compor um conselho de administração. Empresas privadas nem sempre são obrigadas, embora empresas que sigam a boa governança corporativa, que precisem dessa confiança do público, elas tenham um conselho de administração, né? Mas não é obrigatório. Mas empresas públicas são obrigadas. O legislador ele optou por isso aí. Ele optou por obrigar, estabelecer em lei, a lei é a 13.303, vou colocar a legislação depois aí nos comentários do vídeo. Mas essa lei, ela impõe ao poder público, que constitui uma empresa pública, que essa empresa pública tenha um conselho de administração. Se ela foi recém-criada, a empresa, logo deve ser constituído esse conselho de administração da forma como deve ser, né? Primeiro existe um conselho provisório, né? Claro que a empresa ainda não tinha sido estabelecida, e depois um conselho de acordo com o que está previsto em lei. Nesse conselho de administração, há boas regras de boa governança corporativa, ou seja, as boas empresas que cumprem as suas funções, a função social da empresa, né? E cumprem com ética, e atendem aos valores sociais necessários e tudo. Essa empresa ela deve ter um empregado no conselho de administração. Por que o empregado deve estar no conselho de administração da empresa? Para que isso, né? Bem, uma empresa, se você pensar assim, grosso modo, a empresa é formada da sua estrutura jurídica, dos seus bens físicos, né? E dos empregados que compõem a força de trabalho dessa empresa. Então, a força de trabalho, os empregados da empresa, são um pilar fundamental da empresa. Então, para que haja para que se atenda a esses critérios de boa governança corporativa, uma boa empresa ela tem a participação desse empregado. E a empresa pública, na verdade, não é uma opção, é uma obrigação, é obrigatório, né? Está previsto na Lei 13.303, né? A lei que regula as estatais, tá certo? Bom, esse empregado, ele é eleito entre os demais empregados, né? O que é importante desses conselheiros de administração? Todos os conselheiros, né? Uma característica importante é que eles não podem ter conflito de interesse com a administração da empresa, ou seja, alguém que tem interesse naquilo ali que a empresa faz, um interesse seja contra ou a favor, não pode compor o conselho de administração. É claro que o empregado ele tem o seu interesse como empregado na empresa, né? O interesse do empregado é de que a empresa tenha uma boa saúde financeira. Isso aí é a parte importante da participação do empregado no conselho da empresa, no conselho de administração. Mas aspectos que são diretamente ligados àquele empregado, por exemplo, discussão sobre remuneração, PCCS, esse tipo de coisa, desligamentos, etc., o conselheiro, que é empregado da empresa, não participa dessas discussões. Isso é muito importante que você saiba. Ele não participa, ele não pode votar, porque ele tem interesse naquilo ali, diretamente, um interesse direto. Nos outros aspectos aí, o empregado ele participa de todas as discussões, então ele pode trazer essa visão do empregado, por exemplo, nas discussões que se referem a meio ambiente, né? Se a empresa está atendendo os valores ambientais, a ética, né? Dentro da empresa. Inclusive esse conselho de administração ele avalia a presidência da empresa. É por isso inclusive que o conselheiro, o empregado que é eleito, que se candidata e depois que é eleito a conselheiro de administração,
ele possui estabilidade para que ele possa desempenhar as funções dele da mesma forma que, por exemplo, um dirigente sindical tem estabilidade para poder brigar pelos direitos dos empregados. É importante frisar que são coisas totalmente diferentes, tá certo? O dirigente sindical ele briga pelos interesses daquela categoria, os direitos de trabalho da categoria, e o empregado no conselho de administração ele traz a visão do empregado para dentro da administração da empresa. Ele não visa lutar pelos direitos do trabalho dentro da administração da empresa. Não é isso o objetivo. Você não vai ver isso acontecendo em nenhuma empresa, porque realmente nesse momento existe um conflito de interesses e isso não pode acontecer. E determinadas pessoas, por exemplo, que têm conflito de interesse claro, como participante de partido político, ou dirigente sindical, alguém que ocupe cargo em sindicatos, ou alguém que tenha interesse comercial dentro daquele negócio da empresa, esse não pode participar em hipótese nenhuma do conselho de administração, nem como indicado e nem como eleito pelos empregados, tá certo? Isso, um comitê de elegibilidade, ele verifica isso aí. E existe também uma comissão que é constituída para a eleição desse empregado no conselho de administração. Inclusive, essa comissão é uma comissão mista, que é feita tanto pelo empregador, uma parte dessa comissão do empregador e uma parte do sindicato que represente ou sindicatos que representem as categorias que estão envolvidas ali, naquela empresa, tá certo? Então, o sindicato tem que ser o sindicato representativo, lembrando que o sindicato que representa de acordo com o enquadramento sindical, a atividade econômica de cada empresa. Esse é o sindicato legítimo para representar os empregados e constituir essa comissão eleitoral. O conselheiro de administração, cada conselheiro, né, o conselho de administração, ele tem responsabilidades, ele pode ser responsabilizado civilmente por atos que ele exerça dentro do conselho de administração e pode ser processado, etc. Ele tem responsabilidades. Ele tem, inclusive, que, em geral, manter o sigilo do que é discutido dentro daquele conselho de administração, tá certo? Isso tudo é necessário para que a boa governança ela seja colocada em prática realmente. Então, assim, os valores, as atitudes, as atribuições do conselheiro, do empregado no conselho de administração, elas são bem específicas e você não vai ver um conselheiro divulgando as informações, porque ele realmente não pode fazer isso. Ele não pode sair informando tudo que acontece lá dentro. Realmente é uma coisa que não vai acontecer. Ele está ali para contribuir para a gestão da empresa, tá certo? Eu vou colocar a legislação aí, como eu falei, para vocês darem uma olhada, para quem tiver mais interesse. Tem diversas leis aí que envolvem isso aí, mas a principal é a Lei 13.303, tá certo? Grande abraço, a gente se fala na próxima.